Outro assunto para a gente tratar aqui, o primeiro-ministro do Brasil e presidente da Câmara, o pretenso primeiro-ministro, Rodrigo Maia, afirmou que compreende a preocupação do governo em relação à retomada da economia, mas que a pressão para o afrouxamento da quarentena é um ato quase criminoso. Em entrevista à Globo News, Maia comentou o encontro que o presidente Jair Bolsonaro teve com o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, e empresários na sede da Suprema Corte. Para Maia, a atitude foi uma sinalização equivocada à sociedade brasileira. Segundo ele, se o presidente da República estivesse acompanhado do ministro Nelson Teich, ao invés de empresários, a visita passaria mais tranquilidade. Em relação ao afrouxamento no isolamento social, Maia disse que ele não pode se dar em razão do desemprego, mas sim a partir de uma análise técnica. E aí, Zé? Olha, de tudo que ele falou, eu acho que o presidente deveria ter levado ao Supremo Tribunal também o ministro da Saúde, Nelson Teich, mas ele estava impedido, estava em outra agenda. Agora é o seguinte, você disse aí com a ironia, né, do pretenso primeiro-ministro do país, Rodrigo Maia, ele coloca de uma maneira equivocada essa história de que você tem que optar entre a vida, entre a saúde e a economia. Esses dois pontos não estão antagônicos. E o presidente Jair Bolsonaro não defende isso. A ideia subliminar aí é passar esse discurso aí do PT e de alguns integrantes do Congresso Nacional para se valorizarem, né, de que o presidente Jair Bolsonaro estaria preferindo assim. Não é. É apenas a ideia de dizer, olha, nós temos que tratar aí da saúde, é evidente, proteger os brasileiros, e ele está fazendo isso. O ministro Nelson Teich está visitando o país, enviando tropas de saúde. Eu digo tropas porque é um grupo que foi formado no governo, assim como a Força de Segurança, para atender o pessoal de Manaus, exatamente que está numa crise muito aguda. Então, tem feito. Mas não pode esquecer, o presidente da República, o governo tem uma responsabilidade, não pode esquecer do lado econômico. Não dá para seguir a receita do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que é preciso parar tudo, ficar até quando? Quantos meses mais, né? Então, não é assim. Isso é uma desinteligência, dizer que é preciso uma coisa ou outra. Eu acho que é possível fazer o distanciamento, é possível tomar cuidados. O Brasil tem que aprender a tomar esses cuidados e, ao mesmo tempo, deixar a economia fluir. Não se pode fechar tudo. Para se ter uma ideia, na história do mundo não tem nada parecido. E não se pode reinventar a roda, reinventar as relações. De novo, é preciso tomar cuidado, mas é preciso, presidente da Câmara, deixar a situação da economia andar, é preciso dar uma chance de sobrevivência. De novo, é muito simples ficar em casa, sendo funcionário público, ganhando salário integral, com paridade salarial. É muito simples ficar numa quarentena, numa casa maravilhosa, grande, extensa, com funcionários que vão lá fora comprar coisas e depois traz para que essas pessoas fiquem ali com suas TVs enormes e tal. Aí é muito simples, mas é que a situação está atingindo ali graus de sem volta. Quando eu digo isso e falava antes, é de que muitas empresas que desceram as portas agora não subirão depois da pandemia. Gente, isso é muito simples de ver. Não precisa, por isso que eu inventei o Data Zé Maria. Não precisa nem fazer pesquisa, né? É isso, Vamos Augusto. Lá. Vamos lá. O Rodrigo Maia, da mesma forma que o PT, eles deveriam, antes de fazer qualquer tipo de declaração sobre como como enfrentar a pandemia, eles deveriam explicar coisas mais básicas e simples, sobre as quais eles mantêm um silêncio dos espertalhões, né? Por exemplo, o PT defende o lockout. E como é que ele explica as viagens, a gastança com viagens de integrantes do partido? Estão circulando por onde? Estão só pegando dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, estão viajando de fato. Nas duas hipóteses, mostram que eles são absolutamente oportunistas.
só pensam em política mesmo quando o Brasil vive um drama. Quanto ao Rodrigo Maia, eu nego a pessoas como Rodrigo Maia e quaisquer outras o direito de acusar de menosprezo pela vida as pessoas que defendem a conciliação entre o enfrentamento da pandemia e a reativação econômica para a salvação de vidas. Hoje eu ouvi na entrevista coletiva aqui em São Paulo várias vezes, só pode ser contra o confinamento quem não pensa na vida da mãe. E tem um monte de gente soltando lives, aí falando, pense na sua mãe, fique em casa, o seu maior presente é a vida dela. É fácil fazer isso quando a renda está garantida, né? O difícil é você ter como explicar o que fazer se você está desempregado e a tua mãe espera em casa que você resolva isso. Para a classe média está tudo bem, para funcionário público está tudo bem. E para quem tem o salário garantido, quando eu me refiro, aliás, a funcionários públicos, e eu repito sempre que sou filho de funcionários públicos, eu me refiro a esses privilegiados aí que ganham milhões, não abrem mão do salário e ficam numa boa discursando que defendem a vida. Então é assim que se divide o país? Os defensores da vida e os que só pensam em dinheiro? Não, eu prefiro dividir então os que só pensam em política e os que pensam no país. É perfeitamente compatível, está aí uma cidadezinha mineira, Camanducaia, ensinando que é possível conciliar as duas coisas. Quem não faz isso é porque só pensa na próxima eleição e politiza até vírus chinês. É isso. Porque é preciso ser muito cínico para afirmar isso sem ficar ruborizado. Quer dizer, nós três aqui, nós não estamos nem aí para quem morrer e tal. Como assim? Como assim? Nós estamos tão preocupados com a vida que a gente quer que sobrevivam os desempregados que se arriscam a morrer de que forma? Por suicídio, de fome morrerão alguns. Não tem nem gente para pedir esmola na rua. E está sendo feito, sim, está sendo feita a quarentena. Eu quero saber quais são os resultados dela. Se não há resultados positivos, para com isso. E tenta achar uma fórmula mais inteligente, menos dogmática e, sobretudo, menos oportunista. Investigação contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em que ele é suspeito de receber pagamentos da ordem de R$ 1,5 milhão por meio do setor de operações estruturadas da Odebrecht, está parada no Supremo Tribunal Federal desde setembro do ano passado, esperando por uma definição da Procuradoria-Geral da República, conforme destaca o site da revista Oeste. Relatório da Polícia Federal anexado ao inquérito que tramita contra o presidente da Câmara apontou que nos sistemas de comunicação e contabilidade da Odebrecht foram registrados pagamentos para codinomes associados a ele, Rodrigo Maia, e ao pai dele, o ex-prefeito do Rio de Janeiro e vereador César Maia. A investigação foi instaurada em abril de 2017 e apura supostos pagamentos de propina ao presidente da Câmara. Conforme o relatório da PF, os sistemas da empreiteira registraram pagamentos da ordem de R$ 608 mil para Botafogo, R$ 300 mil para Inca e R$ 550 mil para Déspota. Ô Zé Maria, e lendo essa notícia aqui, estava me lembrando do tal departamento de propina do Odebrecht, de todos os codinomes que apareceram por ali. Por onde andam todos esses políticos que foram citados por lá? O Rodrigo Maia é um, né? Botafogo é um que aparecia ali. E o restante todo, hein, Zé? Olha, muita gente perdeu o mandato, alguns foram presos, né? E outros estão de volta ao Congresso Nacional e alguns estão no Centrão. O Centrão ali tem um grupo muito forte que está registrado ali nesse departamento estruturado. Olha, Vitor, é uma situação tão complexa. Imagina, uma empresa que tinha um departamento enorme só para viabilizar o pagamento de propina.
E esse derrame de dinheiro era considerado pelos políticos como normal. Essa chamada justificativa moral que derrota qualquer possibilidade de defesa jurídica. Dizem esses deputados e senadores que se tratava, na verdade, de dinheiro para a campanha eleitoral. Foi uma fórmula descoberta para lavar dinheiro. Eles entendiam que, se o dinheiro caísse na conta do partido político, o partido político poderia considerar aquilo doação de campanha eleitoral. Eu tenho horror a essa palavra doação. Uma empresa não doa milhões de reais para absolutamente ninguém, nem mesmo para ajudar pobres ou qualquer projeto na área social. Ainda mais vai doar dinheiro para alguém, é evidente que era o pagamento de propina. E entrava, os partidos registravam, a maior parte registrava ali oficialmente, que a empresa tal doou 2 milhões, 4 milhões, às vezes distribuía para deputados e senadores, né? E muitas vezes, olha, Augusto, deputados me diziam assim, olha, eu vou te confessar uma coisa, eu estou chateado porque lá no departamento de propina da Odebrecht está registrado lá que vieram para mim 400 mil reais, mas eu só recebi 100, ou seja, alguém ficou no meio do caminho com esses 300 reais, quer dizer, roubaram até dos ladrões, roubaram do departamento de propina. Aquele que levava o dinheiro não tem recibo, ninguém liga para o outro e fala, eu recebi 100 milhões, não. Ou eu recebi 100 mil, alguém levou o dinheiro. Tamanha era a fragilidade do sistema naquela época, porque era um governo falido, um governo corrupto que praticava ali esse tipo de troca e por isso que o governo foi todo fatiado. Mas depois dessa história toda, Vitor, o que fica muito transparente e o raio-x é o seguinte, vamos ver os resultados da Lava Jato de Curitiba, que funcionou, que condenou, e vamos ver os resultados dos poderosos, os colarinhos brancos. Lula só foi preso porque não tinha um mandato parlamentar. Qualquer um, se ele fosse deputado, ele não teria nem sido condenado, para se ter uma ideia de como as coisas funcionam na justiça e como a Lava Jato funcionou e foi importante. Augusto. E como é fácil apurar, né? Digamos o seguinte, de repente eu abandono o jornalismo e sou candidato a deputado. Faço uma campanha rica, peço o voto de vocês, aliás, eu contaria com o voto de vocês. Não precisa nem pedir, né, Augusto? Por favor. E aí, não falta dinheiro, né? E de repente aparece no departamento de propinas da Odebrecht uma doação de 2 milhões e está escrito lá assim, Taquaritinga. O que vocês acham, hein? Vocês acham que eu tenho coragem de chegar a vocês e vamos investigar? Então é como aparecer lá o Zé, passando o exemplo para o Zé, me aparece lá, o Zé brilhando, né, montando comícios espetaculares e vem lá Medina. Ou então no nosso Vitor Brown vem lá Marrom. Aí vocês vão ter que se explicar comigo. Esses caras nem se explicam, né? Tem gente carregando 2 codinomes com orgulho. Caso da nossa Gleisi Hoffmann, que olha, pode chamar de coxa ou amante que ela atende.